Opa, eu sou o Júlio Pereira. E eu sou a Miriam Pereira. Esse é o PUVcast, o podcast para você que deseja viver a jornada da sua vida extraordinária através da PNL, da deshipnose, da neurociência E da psicologia, de forma leve e com aplicações práticas na vida real. Fala galera, Júlio Pereira aqui. Vamos começar então o episódio do PUVcast onde eu e a Miriam nós vamos falar sobre relacionamento, sobre a nossa vida, usando a programação neurolinguística para a gente tomar decisões, tudo mais. E eu acho que vai ser rico para vocês. Então, com vocês, a Miriam. Bora lá começar a conversar com a Miriam também. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui e começar esse PUVcast falando um pouquinho sobre os relacionamentos, PNL, decisões, como isso foi importante na nossa vida, né? Exatamente. É o seguinte, ó. Gente, esse aqui é um desafio que nós lançamos para os nossos mentorados. Olha que legal isso. E eles têm uma tarefa para cumprir e alguns deles falaram: Júlio, eu quero entrar no desafio, eu quero. Não foram todos, foram alguns que querem realmente um desafio. E essa é a nossa parte do desafio. Ou seja, voltar o PUVcast na ativa. Faz anos que nós não gravamos essa estratégia, essa estrutura de comunicação para chegar até vocês. Então, através de um nosso desafio, a gente vai começar. Então, o que nós separamos, eu e a Miriam? Separamos aqui o seguinte: tudo que a gente construiu até hoje sempre teve um primeiro grande passo. Um passo que levou a gente para a vida que a gente queria viver. Então, sempre existiu isso. E através desses primeiros passos, a gente vai começar a falar do que a gente começou a construir, né? Então, eu quero começar falando do seguinte: tem uma história que é uma história de muito tempo atrás, que nós namorávamos, e aí a Miriam chegou com uma cartinha que ela recebeu da irmã dela, é uma cartinha de um navio, de uma empresa de navio, falando assim, ó, tem uma oportunidade de emprego para quem quer começar agora para trabalhar embarcado em navio durante 2 anos. E aí você veio mostrar para mim toda feliz que você tinha recebido isso da sua irmã e que você ia se candidatar. E eu lembro a resposta que eu te dei, que foi a seguinte: tá afim? Pode ir. Mas a gente termina o namoro agora, porque não dá pra gente ficar namorando e ficar dois anos separados, tá bom? E aí você teve que tomar uma decisão importante a partir daquele momento. E eu também tomei a decisão de falar isso pra você, né? Então como foi isso aí? Vamos contar pra eles. Então, a minha irmã chegou com essa cartinha e aí eu estava começando, né? Nós estávamos começando a nossa vida e tinha essa questão da carreira. E eu falei, poxa, olha que legal, uma oportunidade de viajar durante 2 anos trabalhando no navio e assim construir a minha carreira. Mas, né, eu namorava. E aí eu fui falar com você. É claro, né? Não, Mi, se você quiser ir, pode ir, beleza, vai, né? Só que nós não vamos mais namorar. Como assim? Não. Ele falou: "Ah, tá, até parece, vai ficar 2 anos fora, eu vou ficar aqui sozinho? A gente no auge da nossa juventude, e ficar sozinho não". E aí eu pensei: "Poxa, é verdade, ele tem razão, né. Eu vou ficar sozinha lá, será que, eu vou aguentar? Você também, ficar namorando?". E, ai, gente, ia ser um caos isso, então era melhor mesmo separar. Mas eu tinha que tomar a decisão. Será que eu, né, fico namorando com você ou eu vou viajar no navio e vou lá atrás da minha carreira. E aí eu tive que tomar uma decisão, e a decisão, é claro, foi ficar com você. Não me Ufa, arrependo, né, ufa. de ter tomado essa decisão, mas a gente sentou e conversou sobre isso, então foi um passo aí muito importante que eu tive que decidir, eu tive que tomar essa decisão de se eu queria ir ou não. E você deixou muito bem claro, eu acho que foi mais ou menos isso, você deixou bem claro qual era a situação. E não ficar enrolando: "Não, tudo bem, pode ir, a gente depois vê o que vai dar". Não, não dá, não dá, vai ou não vai. E aí, então, tive que tomar essa decisão e foi um passo muito importante no nosso relacionamento, né. Essa decisão que eu tomei, né, de falar para você de forma racional, totalmente racional, sem emoção, né? Então, vai, pode ir, a gente termina o namoro. Eu falei como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas não era, porque eu estava morrendo de medo de, né, te perder. Eu não queria Sim. te perder, mas Aham. eu sabia que essa decisão, a escolha seria sua, porque foi você que chegou com isso aí. Então, a emoção estava presente, mas a lógica ali naquela estratégia que eu montei mentalmente estava em primeiro lugar. Uhum.
E será que eu ia sofrer se a gente terminasse? Pra caramba, lógico que eu ia sofrer. Sim, com Eu não certeza. queria isso, mas uma coisa que eu sempre digo, se eu não tomasse aquela decisão ali e botasse os chamados panos quentes, eu ia ter que lidar com isso no futuro, com esse Uhum. problema no futuro. Então eu ia criar um problema no presente para o meu eu do futuro. E isso não seria justo. Isso seria totalmente injusto. Uhum. Não, e sem contar que nem você teve que se posicionar, você teve que colocar qual que era eh, a sua decisão ali. E em cima da sua decisão, eu também tive que tomar a minha decisão. Então, eu acho que isso foi muito importante, que foi, acho que, uma das primeiras coisas que a gente fez na vida, assim, de conversar, né? É uma decisão séria, né? No nosso relacionamento, no namoro ali. Então foi uma situação que a gente teve que conversar sério e não ficar, como você mesmo disse, colocar panos quentes e vamos ver o que que vai dar. Não, você chegou e falou: "Ó, minha posição é essa, é essa", e aí você tem que decidir. E aí, tudo bem, ok, vou decidir e decidi e ponto final, né. É, galera, isso aqui foi no comecinho do nosso namoro, tá bom? Foi no começo da carreira profissional da Miriam, da minha também. Foi tudo no começo. Então, tudo que é grandioso um dia foi pequeno, não é? Então, o que você tem de grande hoje, que você vê grande hoje, um dia foi pequeno. E por uma decisão, você pode estragar tudo que vai acontecer no futuro ou construir tudo que vai acontecer no futuro. Então, eu estraguei com essa decisão, e a Miriam também, a possibilidade de ela trabalhar no Cruzeiro. Eu não sei o que aconteceria na vida dela hoje. Mas, ao mesmo tempo, nós construímos, por outro lado, outra coisa que é o nosso relacionamento, a gente juntos. Uhum. E aí que nasceu a empresa, nasceu um monte de ideia, a gente namorou, a gente largou, quer dizer, a Miriam É, largou de mim, terminou comigo. como Como conta essa história louca aí? eu vou contar para vocês. A gente namorou, acho que nesse período, né, namoramos 4 meses, tá. Foram 4 meses ali, mas nós éramos muito Muito novos. jovens, né, então eu queria curtir a vida, ele também, ok, terminamos. Então ficamos 4 meses juntos e aí cada um foi viver a sua vida, cada um foi Quantos anos a gente curtir. tinha quando a gente começou a namorar? A primeira vez eu acho que nós tínhamos uns 16 anos, Sério? 16 anos, por aí, 16, 17 anos. Ela aproveitou de mim. Vocês estão vendo, né, Ah, gente? Pegou um menininho novinho, 16 Hã, anos e tal. 16 anos, eu também tinha essa mesma idade, nós temos a mesma idade, Mas então foi você que me pediu em namoro. sim, fui eu que te pedi em namoro, porque ele era super tímido, não tinha coragem, né. Então, ela aproveitou de mim. Tá vendo? De jeito nenhum, né. Bom, aí a gente namorou 4 meses, beleza, cada um foi para um lado, e aí ficamos 1 ano e meio separados. E eu acho que foi até legal a gente ter ficado esse 1 ano e meio, É, porque, nossa, aí eu amadurecemos, pô. curti muito minha vida, você também, né, fizemos um monte de coisa e nos Voltamos reencontramos. melhores. Aí a gente se reencontrou depois de 1 ano e meio e resolvemos nos dar essa chance, Sim. né. Então eu acho que foi até isso. "Será que vai dar certo? Poxa, já tentamos uma vez e não deu certo". Eu lembro que eu falei, né? Você falou, vamos namorar de novo, tal. Eu falei, ah, acho que não vai rolar, não vai dar certo, a gente já terminou e tal. E eu lembro que você que falou, né? Insistir, né. Na Você verdade, insistiu. eu virei e falei para ele: "Tá, mas olha, a gente só vai saber se vai dar certo se a gente tentar de novo, né. Poxa, vamos lá, vamos tentar. Se deu certo, legal, se não der, a gente separa de novo". É. E ainda bem que você aceitou, né. Parece que deu certo, né? A gente tá aqui juntos até E hoje. estamos juntos, sei lá, mais acho que uns 30 anos que estamos juntos ou mais, É, com né. namoro, sim, né? Namoro, noivado, né, e casamento, com certeza mais de 30 anos, né. Então, mas, a gente deu esse passo, né, de nos dar a segunda chance de continuar esse nosso relacionamento e estamos aí até hoje, né. É. E aí a gente foi começando, né, a construir uma vida diferente pra gente, que era uma vida de não de casados, mas de casal, de namorados que estavam construindo, tendo ideia. Gente, eu lembro que lembra que eu trabalhava na Petrobras? Sim, Nessa lembro, época, eu lembro. trabalhava na Petrobras, eu trabalhava numa gata na Petrobras. Quem sabe o que é gata na Petrobras, escreve aí no chat. Eu sei o que é gata na Petrobras. No chat não, nos comentários. E eu lembro que eu tive a primeira oportunidade na minha vida de ter uma conta corrente, Nossa, né? é verdade, E aí, no Banco Real, Banco naquela Real. época, nem existe mais. Uhum. E aí, eu lembro que quando eu abri essa conta corrente para mim, porque eu tinha que receber o salário por lá, eu já abri essa conta corrente em
conjunto. Eu nunca tive uma conta corrente sozinho. Olha, eu nem lembrava disso aqui. Nossa, é mesmo, né? Ele abriu e falou: "Mi, quer ter uma conta no banco junto comigo?" Eu falei: "Nossa, claro, com certeza." Antigamente era tão difícil abrir uma conta no Difícil. banco, gente, você tinha que ter uma Não é renda. hoje que você abre pelo celular. Não, você tinha que ter uma renda, né, para poder abrir a conta. E para mim ia ser muito difícil, né? E aí você abriu, perguntou para mim se eu queria. Eu falei: "Ah, claro, eu quero, mas como que a gente vai controlar nosso dinheiro, né?" E a É, aí o legal é que eu entrei com salário, a Miriam entrou com uma poupança que ela tinha em algum lugar, e aí um dia eu peguei aquele dinheiro emprestado da poupança dela para comprar um carro, falei que ia devolver. e nunca devolveu esse dinheiro. Nunca devolvi? Não, Caramba, mentira, mentira. Não, ela é carinho sustentar a Miriam. não, você já me devolveu com outras coisas, né. Brincadeira à parte. Mas não, eu lembro, porque eu sempre fui de guardar dinheiro, e eu lembro que você queria comprar um carro, e aí você ligou no banco para o gerente, né: "Poxa, mas e aí, queria ver um financiamento, um empréstimo, alguma coisa." E aí ele falou para você, né: "Mas por que que você quer um empréstimo se você tem tanto na Era poupança?" poupança na época. Era poupança, né. Aí você até virou e falou: "Nossa, mas eu tenho tudo isso?", né. Aí você me ligou: "Que dinheiro é esse que tem na poupança?" Eu falei: Era o dinheiro da "Ai." Miriam, galera, era dela essa grana, tudo dela. E aí eu pedi para ela, né. Aí você falou, né: "Ah, então me empresta esse dinheiro." Eu falei: "Putz, tá bom, vai, eu empresto esse dinheiro, aí você vai me pagando, né." Mas aí ele não me pagou, a gente casou, você já me deu um carro, né, então eu te emprestei para comprar o pneu do carro, né, brincadeiras à parte, mas ele já me deu várias coisas, né, então já pagou aquele dinheiro sim, né. Então, é sobre decisões que mudaram a nossa vida, né, então essa foi uma delas, né. Abrir Uhum. conta conjunta, foi uma decisão que a gente tomou, e eu não me arrependo. Até hoje nós temos as nossas contas conjuntas. Hoje tem conta separada também, mas também Também, não muda né, nada. eu Tem dinheiro tenho. lá, não tem dinheiro aqui, tem, né. A gente vive muito bem em relação a isso aí. Sim, com Então essa foi uma certeza. decisão. Outra coisa que eu acho legal falar para todo mundo que está ouvindo é sobre as nossas escolhas, que eu respeito muito as suas escolhas, você respeita muito as minhas escolhas. Embora as suas escolhas pareçam muito estranhas para mim, as minhas pareçam muito estranhas para você, a gente se respeita, a gente, né, atualiza, ajusta e tudo Sim. mais. Uhum. Eu já tive ideia de saltar de paraquedas, já tive ideia de correr de moto, já tive ideia de fazer mergulho, já tive ideia de fazer um monte de coisa na vida. Já Uhum. tive ideia de abrir empresa e tal, e você foi me incentivando. E você já teve um monte de ideia muito louca também, de levar todos os sobrinhos para Disney, Fazer uma de mudar de viagem. cidade, Aham. né? Então, vamos contar para a galera que essas decisões aí que a gente tomou, mesmo sendo diferente de um para o outro, quanto ajudou a gente, né? Uhum. Vamos começar falando por qual, hein? Vamos dar aquele exemplo do mergulho. Do mergulho também pode ser. Eu gosto muito de dar esse exemplo do mergulho, que quando você decidiu fazer, nós namorávamos na época. Você decidiu fazer o curso de mergulho autônomo, é isso Uhum. que fala, né? De mergulho autônomo, com cilindro, mergulhar embaixo do mar, gente, é tudo de bom. E eu lembro que eu fui no seu batismo, e lá no batismo eu fiquei na lancha e você desceu com o grupo, tudo, né? É a primeira vez que vocês iam mergulhar no mar. E eu lembro que eu olhei aquele momento, aquela situação, e parei e pensei, falei: "Poxa, eu estou aqui no barco, ele está ali curtindo, fazendo uma coisa nova, diferente, aproveitando a vida, por que não também fazer um curso de mergulho?" Eu acho até muito legal isso, eu começo a refletir muito sobre a vida, né. Como eu estava sozinha ali, né, não tinha com quem conversar, eu ficava, né, comigo mesma, Todo mundo embaixo do mar, né? todo mundo embaixo do mar e eu lá, sozinha pensando. E aí eu comecei a pensar e analisar. Eu lembro que no grupo tinha uma mulher, a Vânia, do restaurante Barril, Barril, né, aí a esposa do Edgar. esposa do Edgar. E eu lembro que a Vânia, Eu né. não sei se elas eram marido e mulher já, Não, ou não, eram eles noivos, namoravam, namorados, acho que né? eles namoravam. E eu lembro que a Vânia foi uma pessoa que ela foi a minha inspiração, no sentido de, eu pensei: "Por que não mergulhar também? Por que não fazer esse curso?", né, no seu grupo só tinha ela de mulher, e eu falei: "Poxa, tem uma mulher ali, ela é mulher, eu também, né, eu posso aprender do jeito que ela aprendeu, e eu posso estar, né, fazendo um curso de mergulho." E aí quando você voltou para o barco, eu falei para você, né, que: "Ju, tomei uma decisão, decidi, eu quero fazer esse curso de mergulho também." Quando você olha para uma
uma pessoa que está tendo o resultado que você quer, ou você pode pegar e ficar com ciúme, né? Falar, poxa, olha aquela menina, e não sei o quê, por que ela faz Uhum. isso? Ela está querendo se aparecer, e ela Uhum. não sei o quê, né? Ou você pode falar, nossa, se ela consegue, eu também consigo, posso fazer. Então, Uhum. você era muito disso, né? Você via alguém conseguindo alguma coisa e fala, eu também consigo isso aí. Também quero. Sim, Eu também tenho um tanto disso aí, né? Eu sim. vejo alguém conseguir, que também quero. Também. Inclusive, se alguém conhece a Vânia ou o Edgar do Restaurante Barril, manda esse vídeo para eles, manda um abraço para eles, fala que a gente está citando, a gente não tem mais o contato desses dois aí, que foram decisivos nessa nossa Foi. escolha aí, né? Sim, que nem para mim a Vânia foi uma pessoa muito importante aí, que acho que desse momento de decisão. E uma coisa que você falou, que nem eu gosto muito de desafios, gente. Eu adoro desafios. Eu adoro fazer coisas diferentes, coisas Extraordinários. extraordinárias. Né? Antes mesmo da gente aprender com PNL, ter todo esse conhecimento. Então, e foi legal eu ter tomado essa decisão de ter feito o curso de mergulho, porque, gente, quando nós casamos, nós fomos passar nossa lua de mel em Cancún. Na época era o auge passar, né, a lua de mel em Cancún. E nós fizemos, né, mergulhamos lá e casamos embaixo d'água, né? Trocamos alianças embaixo d'água. É muito lindo. Se você não tivesse decidido fazer o curso de mergulho, isso não seria possível, Não. né? Porque só podia mergulhar quem tinha carteirinha de mergulho internacional e tal, e você tinha. Uhum. Então a gente decidiu, vamos mergulhar juntos e vamos trocar aliança lá embaixo, e tal. Tem isso filmado, Sim, a gente né? tem que resgatar esse vídeo, Vamos resgatar né, isso que é aí. uma coisa que eu sempre tive vontade de postar, gente, sempre tive vontade de mostrar para vocês, mas, né, tá guardado, preciso localizar. Mas olha que interessante, se eu não tivesse tomado essa decisão lá antes da gente casar, né, nós nem teríamos, passado por esse momento tão extraordinário, tão incrível na nossa vida de poder casar embaixo d'água. Então, as decisões, né, o primeiro passo que você tem que tomar na vida, pode ter certeza, ela será assim muito aproveitoso lá na frente. Alguma coisa vai te trazer de retorno. E eu ter tomado a decisão de ter feito o curso de mergulho, depois que você fez, ajudou a gente a ter essa experiência incrível, né? É, então, casamos embaixo d'água em Cancún. Uhum. Foi chique nossa lua de mel em Cancún, né? Hoje é fácil ir para Cancún, naquela época era difícil. Nossa, e Muito difícil. você lembra como que foi? Nossa, foi treta. Pagamos em milhões de 10 vezes. vezes. A minha parte, né? 10 vezes, e a minha parte eu ganhei do dono da empresa que eu trabalho, que eu É, trabalhava, é. e fiquei muito feliz com isso. Então, tudo que a gente escolheu, né, nesse momento aí, eram coisas que a gente se respeitava, um acompanhava o outro, Uhum. e assim seguiu a nossa vida. A gente nunca quis competir, a Isso, gente sempre quis cooperar. sim. Então, tem gente que quer competir, né? O marido quer falar eu sou mais, a mulher quer falar eu sou mais. Uhum. Não, não tem isso. Dentro da própria empresa, você gosta mais da área financeira, mexer com a grana, tal, Administrativa. administrar, e eu gosto mais da área executiva. Então, agora há pouco mesmo, antes de começar o podcast, você estava lá embaixo pagando conta, você falou, Júlio, eu vou pagar conta aqui, já subo. E aí eu estava aqui organizando tudo para a gente gravar, né? Sim, a nossa vida, que nem a gente sempre acho que a gente deu certo por isso, né. Depois que o Júlio deixou de ser tímido, tá, gente, né, porque ele era tímido, tudo mais, ele começou aí, por exemplo, na empresa, na Humanity, ele sempre foi o que deu os cursos, ele sempre o que apareceu na câmera, ele sempre estava em cima do palco. E eu sempre fui dos bastidores, sempre fui, de ajudar nessa parte administrativa. E acho que isso foi legal, porque você podia ficar lá no palco despreocupado em saber que essa outra parte eu estaria fazendo, e eu mais tranquila sabendo que você ia fazer a sua parte. Então, cada um fazendo a sua parte dentro da empresa, acho que é por isso que a gente se dá super bem, né, não tem problema nenhum. É claro que tem momentos que eu vou pedir ajuda. Então, por exemplo, eu cuido da parte financeira, administrativa, contábil, eu gosto disso, né? E tem momentos que às vezes eu falo, Ju, preciso te ajudar aqui em relação à parte financeira. O que que você acha que você tem que fazer? O que seria bom, tal? E você é a mesma A coisa, mesma né? coisa, hoje você vem pro palco, vem pro, né? Uhum. Estou aparecendo aqui, estou falando com vocês, né? A única diferença é o seguinte, que se fosse para eu montar tudo isso daqui, gente, tava ferrado. Seria simplesmente uma câmera e olhe lá, né? É, Mas são coisas que nem eu não vou me preocupar com isso, porque eu sei que ele faz isso e faz muito bem.
Então, se ele faz muito bem, para que que eu vou ficar me preocupando? Então, é aquele negócio, é a confiança, é um confiar no outro, né? Um deixar na mão do outro aquilo que ele faz melhor. E a gente sempre foi assim, a gente sempre foi companheiros, né? A gente temos um relacionamento cooperativo, um coopera com o outro e não um compete com o outro, entendeu? E se olhar para os nossos exemplos, né? Eu estava pensando nisso agora há pouco. Nós temos exemplos de pais separados. Sim, é Seus pais se verdade. separaram, os meus se separaram. Não tem nada de errado eles se separarem, a vida é deles. Uhum. Inclusive, eles casaram antes da gente existir Foi e uma eles escolha fizeram a gente deles. depois. Eles têm que lidar com o relacionamento deles, né? Não é responsabilidade nossa. Isso. Nós somos filhos deles. Mas a Uhum. gente não precisa repetir essa história, né? Esse não é o melhor caminho no relacionamento, pelo menos que a gente acredita. Sim, sim. Então nós não precisamos repetir essa história. Por isso que a gente aprende com isso que eles viveram para a gente viver bem do nosso lado, né? Uhum. Então, eu dentro da programação neurolinguística, né, eu vou usar a pressuposição. Nós temos recursos para a gente ter resultados bons, então para agir efetivamente. Então eu uso os recursos que eu tenho e busco recursos a mais. Então Sim. que recurso que a gente buscou a mais? Respeito, carinho, ouvir mais o outro, aceitar a ideia do outro, Segurança, conversar. né, eu acho que muito importante, que foi uma coisa que eu busquei muito, né. Gente, eu era muito ciumenta, tá, quando a gente namorava eu era muito ciumenta, muito insegura. Eu era mais inseguro que você. Você era muito ciumento, eu era muito inseguro. Era um relacionamento para não dar certo. O Assim, nosso relacionamento era para não dar certo. não, e você era tímido e eu não, eu sempre fui mais Extrovertida. extrovertida, então eu não tinha essa questão de timidez, mas eu tinha essa questão da insegurança. Insegurança por quê? Que é uma coisa que depois com o tempo, né, com as experiências aí da psicologia, da PNL, experiência de vida, eu fui percebendo que a pessoa ela é ciumenta porque ela é insegura e aí ela não se acha bonita, tem baixa autoestima e não tem amor próprio. Então tudo isso misturado, nossa, é Uma cadeia, complicado. né? Uma coisa vai gerando a outra. É, e eu era assim, eu não me achava bonita, né, eu andava só de tênis, não passava maquiagem, né, nossa, eu era um caos, né. Então eu tinha baixa autoestima, eu tinha insegurança, eu me achava carente, ciumenta e tudo mais. E a PNL me ajudou o quê? A dissolver essa insegurança, a entender por que que eu me sentia insegura, carente, ciumenta, e quando eu consegui desfazer isso, nossa, melhorou muito. E aí, por hoje, eu ser segura, por eu me achar bonita, por eu ter amor próprio, eu acho que isso facilita muito, porque eu me sinto segura no nosso relacionamento, eu me sinto confiante, então eu não fico com mimimi com você. E eu também não fico com jujuju com você. Exatamente, gostei disso, né? Mimimi, jujuju. Mimimi, jujuju, né, então a gente não tem muito isso, e você também em relação à segurança, né, então a gente acho que por ter, conseguido transformar isso na nossa vida, o nosso relacionamento ajudou muito, então esse respeito que a gente tem um com o outro, essa colaboração um com o outro, eu acho que isso facilitou muito o nosso relacionamento, né. Sim. Então isso foi adicionar recursos, né? A gente estava adicionando recursos para a gente viver dentro da gente, né, não esperando do outro, gerando sempre resultados melhores para o outro, e nem na época que a gente começou nem tinha PNL na nossa cabeça. Não, nem A gente sabia nem o que que sabia era que isso. existia isso, né? Desenvolvimento pessoal não era uma coisa que era presente. Então Sim. a gente teve que lutar com essa dificuldade até que a gente teve essa ferramenta nas mãos e tudo ficou infinitamente muito mais fácil, muito mais Sim. prazeroso, né? E um detalhe legal, Ju, que eu acho que seria importante a gente conversar passar aqui para vocês, tá? Porque, gente, quando o Júlio foi fazer o primeiro curso de autodesenvolvimento, né, foi o seu chefe que indicou o curso para você. E eu lembro que eu dei maior força para você ir, tudo, achei que seria importante, porque eu achava que era alguma coisa no lado profissional. Então, falei, vai lá. Só que o interessante foi que quando ele voltou, a primeira coisa que ele virou e falou para mim foi assim: Mi, você deve fazer esse curso, Sabe né? por que eu falei isso aí? Pelo seguinte motivo, quando eu estava dentro do curso, eu estava me desenvolvendo. E a pessoa que eu mais pensava era em você. Porque eu estava pensando assim, se eu estou me desenvolvendo e vou voltar para casa com esse desenvolvimento todo, como que eu vou conviver lá dentro de casa com a Miriam sem tudo isso? Então ia ser muito difícil para mim. E Uhum. talvez o aprendizado que eu busquei
não fosse possível colocar em prática, né? Sim. Aí eu te falei, eu acho que está na hora de você ir também, né? Sim. E aí na hora o que que acontece? Que ele chegou e falou que tomou essa decisão, você deve fazer a próxima turma. Na hora mesmo eu respondi, ok, tudo bem, se você acha que isso vai ser importante para mim, eu vou. E eu fui, né? Então, gente, Já tinha confiança é ali, né? confiança, é confiar. É uma coisa que eu penso assim, né? Que se o meu marido tá dizendo para eu fazer alguma coisa, é porque ele gosta de mim, ele quer me ver bem, ele quer também que eu tenha o mesmo conhecimento que ele. E não aquele negócio assim, nossa, meu marido quer, porque acha que meu marido acha que eu não, sei lá, eu sou louca, porque eu sou isso, eu sou insegura e tal. Gente, não pense assim. Se eu tenho alguma coisa legal que eu gosto, eu vou indicar para o Júlio, eu falo para ele, Ju, eu acho que ele vai ser legal para você. Ele vai experimentar. Se for legal, tudo bem. Se não for, ele vai dizer. Mas eu acho que essa questão da confiança, a gente tem muito isso. Eu confio muito nele e ele em mim. Então, às vezes, né, o que ele faz, se é legal para ele, eu vou confiar e eu vou fazer. Então, gente, se o seu marido, a sua esposa indicar alguma coisa para você, pode ter certeza, ela te ama, ele quer o seu bem, entendeu? E não é essa Não precisa questão, competir, né? não precisa competir, não precisa achar que ele está fazendo isso por maldade, de jeito nenhum. Ele está querendo que você também tenha o mesmo conhecimento que ele. E não é muito comum isso nos casais, né? Nossa, O muito. que mais aparece é casal falando: poxa, mas o meu marido quer que eu faça isso porque ele não gosta de mim ou porque ele acha que eu sou não sei o quê. E a mesma coisa, a minha esposa quer isso porque ela não está satisfeita comigo. Uhum. Caramba, mas ela casou comigo desse jeito, eu tenho que ser assim para sempre. Isso aí, na verdade, é até uma falta de respeito, é uma falta de entendimento para o crescimento, né? Sim, E que exato. bom que a gente não é assim, né? Né, a gente sempre aceitou muito a opinião do outro, a gente sempre aceitou o que o outro tem a oferecer, né, então é uma coisa que a gente sempre faz e a gente respeita, eu acho que é isso. É esse respeito que a gente tem um pelo outro e mais ainda, tá gente, você se colocar na posição do outro, que a gente pensa muito nisso. Se eu colocar na posição do Júlio, será que eu vou gostar disso? Se eu fizer tal coisa, será que o Júlio vai gostar? Deixa eu colocar na posição dele, deixa ele me colocar na Uhum. minha posição. Então, você trocar de vez em quando de posição, pensar no outro dessa forma, eu acho que isso também ajuda muito no relacionamento. E isso facilita muito também a gente a ser sócio, né? Nós somos sócios, marido e mulher, e a gente vive junto, maior parte do tempo, dos dias, da gente estar junto. Então, se eu me coloco na sua posição, vocês se colocam na minha, se a gente se respeita, se a gente fica junto quando tem que ficar junto, fica separado quando tem que ficar separado, e deixa isso acontecer de forma natural, tudo fica muito mais leve. Uhum. Mas a gente foi treinando e aprendendo isso aí, né? Tá. Gente, isso não significa que eu também tenho que fazer as coisas, eu tenho que estar com o Júlio 24 horas, Não. tá bom? O que que acontece? Eu tenho as minhas coisas, eu tenho meus objetivos, eu tenho os meus sonhos, as minhas metas como Miriam. E nós temos, você tem a sua, né? Então o Júlio tem os sonhos dele também, coisas separadas. E nós temos algo, né, em comum juntos, nós temos nossos sonhos e nossas metas, trabalhamos juntos na mesma empresa e assim por diante. Então, é uma coisa vocês têm que deixar, tem que ficar bem claro também isso. É importante você ter as suas vontades, os seus desejos, as suas metas. O seu companheiro, companheira também ter a mesma coisa. E depois vocês terem coisas juntos. Porque senão você fica totalmente dependente do outro. E não pode acontecer isso. Né? Que senão numa separação que às vezes eu vejo, ou então na morte de um dos companheiros, a pessoa ela fala assim: eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu vou fazer da vida, porque ela vivia para o outro e ela esqueceu dela. Então é importante Falta de amor também, próprio, né? né, ter essa separação que eu acho importante. É. Então, eu acho que a programação neurolinguística ajudou muito a gente nesse caminho aí. Uhum, E principalmente nos primeiros passos que fizeram a gente transformar a nossa vida, que foi criar uma empresa de treinamentos, que foi mudar de cidade, que foi decidir viver junto, que uhum. foi decidir abrir uma conta corrente juntos, que foi Sim. tudo isso foram primeiros passos que construíram algo muito maior hoje. Então, o que eu sempre falo, o que é grande hoje foi pequeno um dia. E uma coisa que a gente sempre fez, Ju, desde que nós casamos, nós tomamos uma decisão, né, ou demos esse passo, que todo ano nós íamos fazer uma viagem como casal, como marido e mulher.
por trabalharmos juntos, né, a gente, né, no ano, às vezes viaja a trabalho, fica num hotel, fica no outro, numa cidade, no outro, e às vezes a gente está trabalhando, nós não estamos ali como casal. E a gente decidiu, sempre vamos fazer uma viagem como casal. Pode ser que já aconteceu. Teve ano que a gente já fez uma viagem incrível, maravilhosa, e teve ano que as condições financeiras não eram assim tão boas e a gente fazia, né, pequenas viagens, poucas coisas, tal, mas nós tínhamos isso, nós decidimos isso de fazer sempre uma viagem como casal. Então, uma dica para você, casal, tá? Principalmente se você tem filhos. Tire pelo menos uma vez por ano para você viajar com seu companheiro ou sua companheira, né, como casal. Porque quando se tem filhos, o que que acontece? Você viaja em família. Vocês ficam ali Muito em função dos muito em filhos. função dos filhos, e você não vive ali como casal. Então, você poder tirar né, sei lá, uma semana, se for possível, é claro, né, com seu companheiro, sua companheira, façam isso. Isso vai ajudar muito no relacionamento de vocês, tá bom? É isso aí. Muito bom. Acho que é isso, né? Primeiros passos aí que nós demos e fizeram a diferença na nossa vida. E a gente continua nesse caminho. Inclusive, galera, se você gostou desse vídeo aqui, compartilhe aí com outras pessoas, tá bom? E coloque seus comentários aqui embaixo sobre o que você acha do que a gente falou. Se você colocar seus comentários, a gente pode se falar, a gente pode se conversar e levar mais conteúdo para vocês também. E também ouvir o ponto de vista de vocês, tá bom? É assim que a gente vive a nossa vida. A nossa vida, ela é muito rica para não ser vivida de forma extraordinária. Então, e a Miriam curte essa pegada de viver vida extraordinária. Ela Uhum. gosta de fazer coisas diferentes, de construir e tal, e eu gosto muito. Então, por isso que nós criamos a jornada para uma vida extraordinária. Não é só um slogan, é o jeito que nós vivemos, tá certo? Uhum. Então é isso. Podcast de volta, Uhum. Puvcast vivo Puvcast. novamente. E agora eu acho que podemos gravar outros com outros conteúdos. O que você acha, Mi? Sim, né, a ideia é gravar outros conteúdos, eu e você, outros temas, outras histórias. Podemos também uma ideia, né, é eu gravar sozinha, trazer algumas Pode, convidadas, lógico. você também com seus convidados, e a gente sempre estar mais próximo de vocês, trazendo aqui mais conteúdo, mais coisas aí, para poder te ajudar a ter uma vida extraordinária, entendeu? Inclusive, eu acho que as pessoas podiam colocar aqui embaixo, nos comentários, que assunto eles gostariam. O que eles Boa. querem ouvir da gente para que Uhum. a gente possa entregar para eles em forma de podcast, que é mais tranquilão, é bate-papo, não é tão Sim, técnico, né? sim. E É mais aí descontraído, né? é mais contraído. Perfeito. Gostei. Muito bem. Também adorei, adorei estar aqui com você, A gente conversar um vive junto, pouquinho, né? lembrar histórias, né, amor? Nossa, olha quanta coisa que a gente já passou, quantas coisas que já vivemos, né? E poder aqui compartilhar aí com vocês, né, um pouquinho da nossa história e através dessas histórias mostrarem para vocês que a gente deu passos, a gente não ficou parado esperando as coisas acontecerem, ao contrário, nós fomos atrás de evolução, nós fomos atrás de se desenvolver. E por isso que estamos aqui juntos, né, até hoje. E outra coisa muito importante, a gente não esperou nada ficar ruim para a gente arrumar, Uhum, né? A gente exatamente. sempre construía. É óbvio que a gente arrumou algumas coisas que não estavam boas, acontece na vida de todo mundo. Mas não temos esse comportamento de esperar ficar treta de bairro, como diz Uhum, a gíria, para depois correr atrás da solução, né? exato. A gente sempre foi atrás de aprender sempre, né? E aprendendo sempre fica muito mais fácil depois. Então é isso. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom ver vocês aqui. Se você ficou até o final desse vídeo, lembra de colocar um like aí, lembra de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, tá bom? Valeu, Mi. Beijo. Muito bom. Obrigado, beijo, gente, e até a próxima. Tchau.